Fala maninha, Dr. Jonas aqui com vocês novamente, diretamente dos estúdios do Nacumbuca, de Bragança do Pará, para todo o Brasil. Estamos hoje aqui para mais uma entrevista com os nossos convidados. Não é isso mesmo, Manuzinha das Teses? É isso aí, Dr. Jonas. Hoje a gente vai bater um papo bem descontraído e tal, com os maiores galãs da cidade de Bragança. Os caras são bonitos mesmo. E eu quero saber umas curiosidades aí que o povo anda falando, que os caras são figurinha carimbada nas festas de Bragança. Mas isso é um fuxico. Mas a gente vai conversar com eles certinho pra ver se é verdade, pra ver se é mentira. Porque tu sabe, né? Bragança gosta do fuxico. E aí, ó, não sei se é verdade, se é mentira, mas a gente vai bater esse papinho com eles aí, não é isso aí, Erlan? É isso mesmo, Manuzinho. O Jonas também aqui falou já um pouco sobre o nosso convidado de hoje. Estamos aqui em maio, mês das mães, e é claro, época de comemoração, de festa, também de fofoca, que o povo de Bragança adora um pouquinho de fofoca. Com certeza hoje o programa vai dar o que falar, então fique ligado no programa de hoje, viu? É isso mesmo, galera. Hoje temos uma dupla. Essa dupla é famosa, que é rodada aqui em Bragança. São carimbados mesmo, cheios de memes, né? São conhecidíssimos aqui na nossa região. Hoje nós vamos falar aqui com o Adriano Alves, mais conhecido como Primo, e também com o Vinícius Oliveira, também conhecido como Iga e o Vini. E eles são o Pura Malícia. E aí, meus amigos? Muito bom receber vocês aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? Tivemos uns contratempos, era hoje, era amanhã, mas agora deu certo porque tinha que ser agora. Muito obrigado, sejam bem-vindos ao Nacumbuca. Agradecemos o convite, né? Uma honra pra gente, tá? Estava agendado, né? Finalmente deu certo, tudo no seu tempo. Estamos aqui. Prazer imenso pra gente poder estar participando. Primeira vez, né? A gente já recebeu o convite anteriormente, mas não deu certo, mas hoje tudo no tempo certo. A gente está aqui para conversar, bater esse papo com a turma, falar um pouquinho de fofoca também. Vamos lá. E descobrir algumas coisas. Eu nem sabia que a gente era figurinha de curiosidade. Tamo junto. Então, bora resenhar? Bora. Bora lá. E, rapaz, vocês vieram tudo bonito na Cumbuca, tá com moral mesmo, né? Olha o Vinícius como tá, cheiroso. Todo bonito, cheiroso aqui. Se eu fosse uma mulher, rapaz. Porque hoje é dia de cortar cabelo. Olha como tá, velho, o menino tá igual um bumbum de bebê. Deixa eu ver aqui o do Adriano. Tu é doido, moleque. Cara, o que é? Por causa da Manuzinha? Isso é? É negociado. Olha, a Manuzinha, ela não pode vacilar pra ela, viu? Vacilou, bobeou, ela leva logo o celular. Sal. Adriano e Vinícius, vocês fazem parte do Pura Malícia, né? Uma banda que, vocês estavam me dizendo, já tem 15 anos, né, de trabalho, que vocês trabalham nessa banda. Como foi que tudo começou? Como foi para começar o Pura Malícia? Me conta um pouquinho desse início da banda. O início da banda, eu sempre tenho que falar das duas vertentes, né? Houve dois momentos especiais, assim, diferentes. Eu não conheci o Vinícius no ano de 2004 ou 2005, se eu não me engano. Quando vocês começaram a namorar. É quase isso. Depois eu conto uma história desse tempo aí. Amor à primeira vista, foi amor à primeira vista? Então, doutor Jonas, 2005 vai para muito tempo, né? Bastante estrada aí. Então, eu comecei com a música em 2003, então eu comecei com voz e violão ali pela orla, como se diz o ditado, né? Como todo mundo começa. Fazia basinha? Fazia basinha. Aí, só que eu tinha uma brincadeira particular, né? Que era no meu bairro de São Amapá, onde a gente fazia umas batucadas. E essa batucada foi descoberta, na época, pelo Rex Bar, que levou essa batucada para o centro da cidade, né? Então os meninos que sempre nunca saem do bairro... A favela venceu, né? É desse estilo. Saíram e ficaram ali deslumbrados, porque a gente tinha um público muito grande ali no Rex Bar. Realmente parecia os eventos de hoje com banda no palco, naquele tempo era sempre o Rex Bar. Sempre na levada do pagode. Nós fazíamos, como eu conhecia pagode, mas eu não tinha uma gama maior de conhecimento, como o Vinícius sempre teve. Então eu fazia as adaptações. Na época que estava bombando era o Limão com Mel, e eu fazia as adaptações para o pagode, que era uma pegada mais swingada. Mas tu cantava Limão com Mel, é? Nós fazíamos a onda do Limão com Mel em pagode, mas era o mel brega, né? Fazia uma brega. Brega também, mas era a onda mais do pau e corda, que a gente chama, né? Que não tinha o teclado, o contrabaixo, a bateria. Era o pau e corda, são os instrumentos mesmo de mão. Explica direito esse negócio de pau e corda. Pau e corda era o violão, o cavaquinho. É conhecido como a roda de samba. A roda de samba, o rebolo.
Então Bragança ainda não conhecia, não tinha ainda o conhecimento do que era um grupo de pagode com banda, onde tem a bateria, os instrumentos eletrônicos, o contrabaixo. Então Bragança ainda não tinha isso, né? Inclusive, eu também não tinha essa pretensão. Foi quando eu conheci o Vinícius em 2005 e nós juntamos, né? Resolvemos... Quantos anos você tinha nessa época? Não consigo me lembrar. Tinha na faixa de 20 anos, eu acho que 20 anos. Estavam com tudo, Era com bombando. tudo. Tava Era tudo um pouquinho bonito. mais, E né? essa mistura, Magrinho, bonitinho. Eu já vou entrar na idade do lobo, tô chegando lá na sua idade. essa questão. Vai me Esse ano. derrubar aqui, Quer me derrubar aqui, não. Rede Nacional não dá pra sair. e aí essa junção com o Adriano, essa mistura, nessa época eu morava em Belém, né? Então, curto pagode, a gente já curtia pagode desde muito tempo, desde de bem moleque mesmo, bem novinho. E fui morar para Belém, que é onde a cena do pagode no estado do Pará é mais atualizada, é a cena mais forte do pagode. E quando eu vim para Belém é o quinto estado, né, Vinícius? o quinto Pagode estado de do maior Brasil. do Brasil, inclusive de produção também de pagode. E aí a gente vinha com essa ideia de fazer o pagode, Trazer pra Bragança. também já cantava, até eu já cantava, participava de festivais de música, cheguei a ser vencedor de um festival de música aqui, festival em Bragança, participei, finalista de festival de música no estado do Pará, em Belém e tal, alguns lugares, Ourém, que é um dos grandes festivais de música do estado. E aí vim com essa ideia também, a gente chegou a cantar junto ainda, fazer barzinho também, mas eu tinha a ideia do pagode, vamos fazer algo do pagode, vamos trazer realmente, vamos modernizar o pagode, que o Adriano já fazia muito bem. E aí a ideia nossa era que a gente pudesse modernizar. E aí vim com essa ideia de colocar a bateria, a guitarra, o teclado, que o Adriano fazia o famoso pau e corda, que era a roda de samba. Né? Fazer como os grupos, principalmente do Rio e São Paulo. Eu era resistência, doutor. Eu era resistência. Uma rodinha de samba é só o filé. Como o Vinícius morava no centro, né? Morava em Belém e tinha o contato com as casas de show, a Saibiruta, os lugares que eram referências do pagode. Eu tinha uma referência diferente, a minha referência era mais aqui. Então, como aquilo dava certo, eu não queria mexer. E o Vinícius sempre queria, não, bora melhorar. O pessoal não eu tinha o dizia costume aqui, né? Aí eu era de fato a resistência. Foi quando surgiram na época... Ele já estava abrindo a visão para o novo horizonte. Sim. Aí havia outros grupos. Então, naquela época, eu tinha um grupo chamado Velocidade do Samba. E esse grupo que surgiu na época, ele era liderado pelo Paulo Corotti. Tinha o Paulo Corotti, o Alessandro, que era do Trópico. DJ Cleitinho era o cantor, Cleitinho que era DJ, era cantor na época. Ele fez ele tinha a companhia, né? Pai d'Égua, mas ele fazia os bicos, digamos assim, porque o grupo não tinha vocalista, o Velocidade do Samba. Eu me lembro que na época me ofereceram até um salário mínimo para sair do Conexão e ir para lá com eles. Aí eu recusei porque o amor é maior. Pela questão mesmo de ter sido o povo do bairro e tal. Se tivessem botado 10, já tinha amor ainda. Se fosse 10 salários mínimos. Aí teve uma ocasião em que as duas bandas foram contratadas para fazer um evento na Orla. Uma carreta palco. Na época a administração da Secretaria de Cultura estava com Tony Soares. Então ele contratou o Conexão, eu e o Vinícius, e o Velocidade, depois do nosso show, seria o do Velocidade, que era o Paulo Corotti, o Alessandro. E... Só que é o seguinte, a cozinha da banda era a mesma. De uma banda, então a turma que era do Conexão... A mesma banda. Era a turma que era do Conexão tocava com Velocidade, a turma que era do Velocidade tocava com Conexão. Não só panela, não só Mas a Velocidade os tinha... vocalistas eram diferentes. A Velocidade tinha o cavaco, o rebolo e o surdo. O Conexão tinha os vocalistas, o outro instrumento, o pandeiro, né? O pandeiro e mais algum outro instrumento, acho que o violão. Então o que faltava neles, a gente tinha. Aí vocês se trocavam. E o que faltava na gente, Pronto, eles tinham. por aí. Aí a gente se trocou. Essa foi a verdade. Tinha que ter um Aí troca-troca. quando chegamos no dia do show, conta essa história aí, no dia do show. No dia do jogo, por coincidência, a gente chegou lá na programação, eram as duas bandas, uma ia tocar primeiro, e aí tocou acho que Velocidade primeiro, e a gente cantando.
Eles chamaram, aí, né? Tá, Com entrou o vocês. DJ daqui a pouco. E agora com vocês, conexão. E quando entra conexão entre os dois cantores Vocês também. de novo. Só deu pra trocar a blusa. A cena foi assim, olha, eles chamam, né? Com vocês, velocidade. Aí entrava lá o Paulo Corotti, o Alessandro do lado, o Bruninho no cavaco, aí eu e o Vinícius. Aí terminou o show. Com vocês, conexão. Aí entrou o Paulo Corotti, o Alessandro, o Bruninho, eu e o Vinícius com outra camisa. Final das contas. Dois cachês. Final Não das dá pra ter cachês. colocado uma banda no meio, não. Pois é. Final das contas, não, mas o secretário Uma não outra sabia banda disso. no meio. Aí que tá a questão, o secretário não sabia Ah. disso. Nós fizemos com a maior boa vontade do mundo, porque não havia o cifrão que a gente fala, o cifrão no olho, é aquela preocupação de estar ganhando dinheiro. Nós não tínhamos, nós tínhamos muito, temos, né, muito amor A por ideia era que se fazemos. apresentar mesmo. E o secretário não entendeu na ocasião, ele achou que tinha sido uma esperteza, deu uma bronca em todo mundo, nós pegamos uma esculhambação para 10 no meio. Foi quando, enfim, nós chegamos na decisão de acabar com velocidade, acaba com conexão e forma uma banda única, juntando os músicos e surge outra banda em Bragança. Aí que virou Pura Malícia. Foi. Aí nasceu O o Pura Alessandro, Malícia. o que o Alessandro fazia? Tocava? Surdo. É um bom músico, é um bom músico. Bom músico. É mesmo, eu não sabia não. O Alessandro que era Aí do o Troca. povo, É, o Vinícius disse, né, o isso. pessoal do São Mapara, na época, as esposas ali, na época ainda pelo Conexão, quando nós íamos, inclusive abrimos shows aqui até no Tropicália, com pau e corda. Então, foi ficando grande demais para eles a situação. Aí as esposas também começaram a olhar, as meninas começaram a correr atrás dos meninos, todos foram barrados, sobrou eu e o Vinícius mesmo. Perderam validade. A validade foi embora. Foram barrados mesmo. Agora, por que esse nome Pura Malícia? De onde veio? Como foi? É porque vocês eram maliciosos? Porque vocês aprontavam muito? Não, foi na cachaça mesmo. Não, foi assim. O nome, e aí a gente reuniu aqui, depois desse episódio, reunimos aqui em Bragança numa confraternização, uma espécie de confraternização pós-carnaval, aquela resenha pós-carnaval. E aí foi quando a gente decidiu, tem que acabar as duas bandas, então a gente precisa montar uma banda só. Tá, isso nesse período, estava de férias em Bragança, estudava em Belém. Tu era o... Eu lembro que eu falei nesse que eu não dava a abertura pro Vinícius poder colocar e montar a banda. No zero foi a oportunidade que ele achou. Não, agora do zero, os dois juntos, no mesmo nível, vai ter banda. E aí foi tu quando... tava estudando, tava Sim, fazendo era estudante de faculdade. medicina veterinária na época, em Belém. E aí foi quando, também numa roda, numa resenha em Belém, eu lembro do lugar, que hoje não existe mais, mas era o Atenas Bar, lá na João Paulo II, antiga 1º de dezembro. E aí a gente... Era um verdadeiro inferno. E aí a gente lá, rolando um pagode, né? Eu sempre frequentei essa cena do pagode. E aí tinha um grupo, alguma coisa lá que era Malícia. E tinha um grupo muito antigo, o Grupo Malícia. Também de pagode dos anos 90, aqui no Brasil fez um sucesso e tal. O Grupo Malícia. E nessa época, a maioria dos grupos tinham esse nome composto, né? Sorriso Maroto, Jeito Moleque. Sempre a maioria desses grupos eram com esse jeito inocente. Nosso tom de Belém, né? Nosso tom, com o nome composto. E aí eu fiquei com aquele nome Malícia na cabeça. Aí foi, tipo, Jeito Malícia, não dá certo. E aí surgiu o nome Pura Malícia. Pura Malícia eu acho que é bom. Pura Malícia, aí fizemos aquela pesquisa rápida. Será que existe Pura Malícia? Não, que a gente não conhecia, não tinha ainda também o celular de estar todo mundo, mas a gente foi pro computador depois Instagram, né? pesquisar e tal. E não tinha esse nome, Pura Malícia. Deram um coach nesse tempo. Né? Era, por aí. Depois apareceram Maria. E aí a gente, na mesma hora, liguei pro Adriano, já tava... achei o nome da banda e tal, Pura Malícia. Pra variar, eles também estavam tomando uma cerveja aqui em Bragança. E aí ficou... Isso lá em Belém. Ficou em Belém. Pura Malícia, então pronto, ficou Pura Malícia. Em 2008. 2008, quando foi já no... Eu já estava aqui em Bragança. E aí o Pura Malícia surgiu, por coincidência, no aniversário de Augusto Corrêa. Nós fomos chamados para tocar no aniversário de Augusto Corrêa, já contrataram a banda, mas qual era a banda, né? E aí o primeiro show do Pura Malícia oficial, já com o nome Pura Malícia, a gente já tinha foto, cartaz,
enfim. E era já uma Da estrutura. época do cartaz ainda. Fazia o cartaz. Hoje Já era a faz estrutura mais, nem da banda mesmo, É. já era uma estrutura com eletrônica. Mas essa mesmo, mesma com banda que teclado. tá hoje mudou? Teve Não, mudança? mudaram Alguns saíram- algumas peças. Algumas peças mudaram, mas Porque olha, a banda de vocês hoje é uma banda porrada, é uma banda muito boa. Quando eles botam aquele instrumento lá pra tocar, arrebenta, é boa demais. Não, é verdade. E aí a gente veio praticamente a mesma formação, né? Alguns músicos, alguns estão desde o início, como o Valdo, guitarrista. Por exemplo, o Valdo, ele desde a primeira formação ainda do Conexão, ele já o Valdo, na verdade, desde quando eu tocava na igreja, na ali verdade, 2000, 2001. Tiraram o cara da A igreja. gente sabe das dificuldades, né? Sim. Fazer arte, fazer música não é fácil. Não só aqui, em qualquer lugar do Brasil, né? Não é fácil. Uma combinação que deu certo, né? E às vezes também você vai tocar num local, a pessoa não quer pagar o valor que é merecido, né? Tem uma dificuldade, né? Não é fácil, né? Como é que vocês veem essa questão? Vinícius, você também hoje, pra quem não sabe, hoje é secretário de Cultura aqui também no município, né? O cara tá gigante, tá só subindo. Então, como é que você vê também essa questão aí? olha, realmente fazer música no Brasil não é fácil. Principalmente nos pequenos centros, né? Nas pequenas cidades, como é o caso de cidades do interior. Não é fácil, como na periferia. Fazer música na periferia também não é. Fazer arte, eu acho que arte em geral não é fácil. Hoje eu sei disso, inclusive dentro da Secretaria de Cultura, a gente vem tentando apoiar os grupos e a gente vê que não é fácil. Eu vim dessa realidade, né? Eu lembro que hoje a gente conversa... Os dois lados já. Os dois lados. A gente Tá conversa vivendo os dois lados. a gente vê músicos hoje. Eu lembro que nós cantamos muito tempo de graça, né, Adriano? Cantava pela sacanagem ou para aparecer. Até quando a gente queria Divulgar, fazer né? um bom trabalho, a gente cantava para aparecer. Então a gente vê músicos que eu lembro que o meu primeiro cachê foi R$10. Felizão, R$10. Os 10 reais, Tudo bem a que cerveja era R$1. tudo bem que. Aí, ou seja, R$10 valia 10 cervejas 10 nessa época. certas, 10 certas. Hoje só paga uma. Então, meu primeiro cachê foi R$10. Então, era fazer música, era muito difícil. Continua hoje, mas hoje a gente vê a facilidade, principalmente por conta de programas como esse, do celular, da internet, a gente vê uma facilidade maior. Hoje a gente vê Não, grupos... esse programa é difícil. É muito difícil. mas, de qualquer forma, divulga. Difícil Agora, também porque a gente não tem patrocínio. Também está precisando. sim. Patrocinadores, pelo amor de Deus. Então, imagina naquela época que mal se tinha celular, internet, coisa muito difícil. Então, fazer música naquela época era mais difícil ainda. Então, era bater de bar em bar, de porta em porta, para fazer. E às vezes o cara dizia, eu pago a comida e a bebida. Bora, turma, bora. A gente vinha fazer. Melhor que nada, né? Quando a gente ganhava um cachê, geralmente era num aniversário, uma vez ou outra, ou nos eventos de prefeitura. Então, hoje a gente vê essa realidade das bandas surgindo nos eventos de prefeitura. Então, aquele evento de prefeitura que a gente fazia, rendia o ano todo, né? O dinheirinho ia rendendo Era o pra ano comer todo. o ano todo. A verdade é que arte não é A fácil. verdade é que a não, questão porque da música arte, não é né, fácil. ela é confundida muitas vezes como algo, como um dom que se tem que dar, né? Tem que se doar. divulgar, né? Mas não tem. Mas a verdade é que a realidade é nacional. Eu estava vendo agora, recentemente, uma entrevista de um músico, de um cantor famoso do Brasil. Pode falar, né? Não vão lhe processar, não? Não. Ah, tá. Falando bem, Do Belo, né? Do Belo, que é uma das potências do nosso estilo, que é do pagode, onde o músico dele, do cavaco, largou a banda se queixando e lá no momento ele declara quanto ele ganhava por show. Qual é o preço do Belo? Tu que investiga todos os cachês para ver esse em contrato? torno de R$100 mil hoje. 100 mil, né? E ele pagava R$400 por músico. Por show. Mas seria só dele ou com a Graciane de brinde? Como é? Só ele com a Graciane? Só ele. Sim. Ele pagava pro músico dele, né? Então, com a estrutura aí de Mesmo ônibus, esse às músico vezes, assalariado, né? A maioria dos Então, músicos são assalariados. é uma fantasia. ganha. Se fantasia muitas vezes que ganha muito. O músico deve ganhar. Não, mas a gente também E vocês tem... têm músicos lá que vocês já trabalharam em bandas nacionais. Já temos o Silas, que é o baterista. Silas, Daniel, manda Trabalha bem. também com produção, tocou na banda Cacicó. Daniel Danny Boy, né? Daniel Ninguém Danny Boy, conhece. hein? Hot Boy, mais rodado.
O Danny Boy, inclusive durante o show, eu apresento ele como um folclórico, Danny Boy. Folclórico porque o Danny Boy é um cara conhecidíssimo, né? Teve a oportunidade também já de morar em São Paulo, de viver da música, mas Bragança tem aquele micróbiozinho, né? Quem vem pra cá não consegue largar. Não sai, né? O Danny Boy, na época do ensino médio, ele tinha um cabelão, inclusive, né? A gente fazia o aniversário do Danny Boy. Fazia sucesso aí, também. Planeta JA, que era antigo dance hall, né? O pessoal lotava, chorava, era tipo o Bruno e Trio, mais ou menos, na época. O Daniel tinha essa. O Danny Boy ele tinha. Até hoje, quem vê o Danny Boy lembra do Danny Boy cabeludão, né? Que era menor e acompanhado pela mãe dele, Dona Irani. Agora vocês já estão meio coro velho, né? Já estão meio com uns 40 anos. por aí. Mas vocês já foram galã, né? Quase Vocês já foram galã. Como é que foi essa questão? A Guilhermina dava muito em cima de vocês? Como era essa história? Logo quando vocês começaram, era praticamente a única banda de pagode da cidade, mais famosa. A Hermina caiu em cima. Como era essa questão aí? Eu acho que existe. Como é que vocês administravam? Acho que existe tava falando em folclórico, né? Acho que também existe um pouquinho dessa fantasia, né? Como às vezes. Fala a verdade. Na verdade, a situação de meninos antigamente era mais, né? Hoje não, hoje a gente tem uma mentalidade diferente e percebe que e consegue levar de boa, né? Na esportiva, tranquilo, pra quem não é, pra quem é hétero, pra quem é. Tu tá enrolando, afetivo. Tu tá enrolando. Não, a resposta, é verdade. né? Se explicando muito, né? É porque a gente tem que ter cuidado, né? Pra acharem que há algum tipo de preconceito que não há. Não há nenhum. Nenhum, inclusive. Na verdade, a gente sempre falou que, tocando nesse assunto, o Pura Malícia, a gente sempre disse que é a banda da diversidade em Bragança. A gente tem um público realmente, um público de todas, com todas as vertentes, e a gente tem orgulho disso, né? Tem realmente orgulho, eu acho que foi uma das poucas bandas que tocou nas primeiras paradas gays que teve em Bragança. O Pura Malícia tocou no trio e tal, e a gente felizão de estar lá em cima muito mesmo. orgulho, né? Com orgulho. Sempre entendeu, graças a Deus, a relação tranquila. E a cor oficial do Pura Malícia é cor de rosa. É cor de rosa. E em relação às meninas, as meninas, o Vinícius sempre foi mais famoso. Não, por aí. Né? As meninas, é aquela ideia mesmo, era fantasia, né? Do cantor, Era o quando a gente Vinícius, descia daqui e fazia virava. mais sucesso? É? Não, o Adriano. Mas no início, Essa agora- voz rouca aí. É, a voz vozinha rouca bem- Sensualizava, né? bem sensual, né? O anjo e o capeta. Qual é a pergunta? Não, quem é o Batman e o Robin? O Robin. Tem Não, Batman. uma pergunta que Não, fizeram aqui que eu sou falaram. o Batman porque eu sou mais velho. Tem uma pergunta que falaram aqui, ó. Todos sabemos que Vinícius e Adriano são Batman e Robin da música em Bragança. Eu quero saber quem é o Batman e quem é É, o o Robin. auge, assim, vocês estão... Falaram, eu acho que se falaram porque Ou foi só comentam algo por no aí. início da banda e tal, você Olha. era mais novinho. O Adriano sempre tá no auge. Esse Mas cara pra que sempre onde? tá no auge. Mas É só por causa das fofocas. Não, a gente sempre conseguiu levar de boa essa relação. Realmente, em várias situações, a questão do público feminino em algumas vezes atrapalhou relacionamentos, tanto meu, acho que quanto do Adriano, relacionamentos passados, enfim, sempre tiveram alguns Muito problemas. verdade, senão não dorme em casa hoje. Às vezes, sempre tivemos sim alguns problemas, mas a gente sempre levou muito de boa. Mas tem um fato importante disso aqui, desse tema, do Adriano. Esse aí é bacana a gente contar. Então, conta aí. E aí teve uma Derruba, época que o derruba, Adriano E aí a gente estava meio. É guerra? Não. Ah, tá. Essa parte. De um cantor de uma outra banda e tal. Vai. Uma outra. E aí, esse cara, na época, a gente tinha parado a banda. Algumas vezes a gente parou por conta de algumas situações, eu morando em Belém, às vezes apertava um pouco a faculdade, não dava, aí a gente passava lá um período parado. E uma das vezes que a gente parou foi justamente o nosso contrabaixista, o Joca, que até hoje eu considero o Joca como um dos melhores músicos que essa cidade já teve. E o Joca veio a falecer num acidente de carro, e aí a gente parou a banda, porque o cara era a alma da banda, né? Da cozinha, a gente pode dizer assim. Foi um impacto também, né? Impacto pra gente, perder um grande músico, Foi em companheiro. 2014, estava desde 2008 com a gente. E aí a gente realmente sentiu e ficamos naquele negócio, né? Não vai dar pra tocar e tal, vamos dar um tempo. E aí, também numa conversa, passou esse tempo de vamos voltar, vamos ver se a gente volta, vamos voltar e tal, vamos reunir uma turma, vamos voltar, vamos lá. Conseguimos um
outro baixista. E aí a gente ia tentar voltar, a gente ia trazer de Belém, né? Eu acho que de fora, o baixista. Só que o meu amigo Adriano Isso foi em que ano? começou... 2016. E aí o Adriano começou a namorar. E aí, mas a gente empolgado, já marcando os ensaios, tudo, vamos pra cima, carnaval. A gente nunca tinha ficado um carnaval sem tocar desde o início da banda. Sempre é assim, rola aquela química, a gente tá lá em cima, a gente quer estar lá embaixo, né? Quando a gente tá lá embaixo, a gente quer estar lá em cima. E aí, a gente sempre foi nosso carnaval, Réveillon, as festas, muito tempo a gente não passa com a família. A gente passa a viver a banda mesmo. Trabalhando. Trabalhando. E aí, esse carnaval, o Adriano começou a namorar um pouquinho antes do carnaval. E aí fomos aí a pessoa que ele estava namorando disse assim, pô, legal, vocês vão voltar. Ótimo, então quando vocês cantam, a gente vai estar lá embaixo dançando. Aí disse assim, não, embaixo não, tu vai estar lá em cima no palco com a gente. Disse, não quero estar no palco não, quero estar lá embaixo. Tá bom, rolou essa discussão de casal, essa DR. 2 dias depois o Adriano chega, eu acho melhor a gente não tocar, bora curtir o carnaval. Eu pensei melhor, Isso era uma preocupação. eu pensei melhor, vamos curtir o carnaval. Esse é o vento do chifre, isso aí. Vamos curtir o carnaval. É tão bom a gente curtir o carnaval, primo. A gente chama. Porra, a gente Não nunca. sabia da história. Beija não, sabia, sabia assim, eu desconfiava. Mas sério. Aí ele disse: não, cara, eu acho que esse ano eu quero curtir o carnaval. Bora viajar, bora pra tal lugar, curtir. E realmente, já tinha o quê? Quase 10 anos que a gente não curtia o O carnaval. carnaval, nossa média de show pelos carnavais era de A 7 a 8 shows. a gente começa a tocar no carnaval na sexta, vai parar na quarta-feira de cinza. E aí, Não terminou de bicar o Cajuaçu. não, e aí o Adriano me convenceu. Você saiu, é verdade, vamos curtir o Não carnaval. tocaram nem um dia. Nem um dia. Quando chegou no primeiro dia, a gente lá assistindo o show, chuva Eu disse caindo, que merda que eu fiz. todo mundo aqui de casal aí, e a gente doido pra estar lá em cima. E o pior de tudo, olha lá o cara tocando, olha a música que o cara tocou, fazendo... O papo era só música. O papo era só música. Abandonou as namoradas aqui e a gente ficou conversando de música. O cara toca bem, o cara não toca bem, isso. Tem isso. O músico, quando ele vê o outro tocando, ele Ele vira um analista. vira um analista, né? E aí o cara desafinou, o cara não fez isso, ou o cara cantou muito, o show é bom, o show é ruim. E aí a gente ficou, quando acabou o carnaval, eu disse, olha aí, olha a besteira que a gente fez. Pra nunca mais também. O que mulher não fizer, rapaz. É verdade, que mulher não... Não tem que não E fazer. aí depois, também foi o único ano que a gente não tocou no carnaval, depois bola pra frente. Você... Acabou o carnaval, você deixaram as pequenas. Foi quase isso. Vocês vão entrar em memes, né? Tem umas coisas importantes pra falar de memes daqui a pouco. Mas eu já vi gente que se separa no carnaval, agora namorar. Olha só, a gente está conversando nesse papo de carnaval, o Dini rolou o papo do chifre também, né? Essa é uma coisa que coisa normal, é um animal indefeso aquele que não tem, né? Então, por falar nisso, o Adriano, inclusive, tem um repertório, uma homenagem ao rei Reginaldo Rossi, né? Que, inclusive, foi aquele que escreveu, falou o chifre de uma maneira até romantizada. Né? Como foi, Adriano, para decidir optar por esse lado, para compor, fazer essa homenagem? Será que foi um chifre que impulsionou? O que aconteceu? Olha, por incrível que pareça, não, né? A minha relação assim, de conhecimento com o Reginaldo Rossi vem desde quando eu era criança. Né? Meu pai trabalhava a semana toda fora, chegava no final de semana e naquele tempo era um vinil. Então não tinha... A bolacha preta. Era bolacha preta mesmo. Aí colocava no som... vinil, Adriano. Aquilo ali era 91, 92, 93. Foi? Uma radiola. Explica Aí- o que é que tem gente que nem sabe o que é isso, mano. Um disco de vinil, né? A bolacha preta, coloca ali, a agulha não existia o CD, nada. É velho. Vitrola. Não, já existia. Aí eu me lembro que em determinada ocasião meu pai sempre tocava um artista que eu gostava, mas eu não sabia quem era, mas era as músicas que eu pedia para ele voltar. Então eu acordava no sábado de manhã com meu pai, que chegava na sexta noite, ao som já da música. Então hoje em dia eu acordo 6h30, 7 horas, 7h30 no máximo. E tudo culpa dele. Ele não deixava eu dormir até 8 horas da manhã, mas nunca na face da terra. Então eu comecei a escutar as coisas do Reginaldo. Eu nem sabia quem era. Em 94, aí veio, né, que nós chamamos do advento do CD, né, que apareceu. Então, ele era pouco comercializado. Naquele tempo tinha as aparelhagens, né? Tinham galpões enormes com os discos de vinil,
Mas as novidades eram, a aparelhagem que tinha o CD estava na crista da onda. Aí tinha uma aparelhagem chamada Itamaraty, na época, na frente de casa, do Evandro, cinegrafista. Aí, nessa aparelhagem dele, ele começou a usar o CD. E eu pedi para ele emprestado uns, que meu pai já tinha comprado um aparelho de CD, separado. Comprava separado o aparelho de CD. Era o bichão assim, né? Era, vai ser um videocassete. Aí ele me emprestou. Velho, né? Videocassete. Nesses aí veio um do Reginaldo Rossi. E eu também não sabia quem era, então eu coloquei ali e escutava aquele CD o tempo todo. Isso é moleque. Moleque, 13 anos de idade. 10 anos de idade, 11 anos, é isso mesmo. Então quando eu escutava aquilo ali, eu falei, coisa boa. Aí eu peguei o encarte do CD, fui olhar e eu via. E cada música, por exemplo, música 1, Raposa e as Uvas, era de 82, a 2, era Empreendedor Lua de Mel, de 81. Eu olhava aqui, peraí. Então essas músicas aqui, cada um corresponde a um ano. Então cada ano desse é um disco, é? Aí eu comecei a ir atrás, Vinícius. Eu comecei a minha saga atrás da coleção do Reginaldo. E cada disco descoberto, que eu ia nas aparelhagens. Vocês lembram da Signos Studio? Todos os vinis do Reginaldo Rossi eu comprei, do Eudes. Todos estão em casa comigo. Então hoje eu tenho a coleção completa do Reginaldo, conheci o Reginaldo, converso com a equipe dele. E disco mesmo, LP? LP, os originais. Eu fui até em Recife atrás de disco na época, fui em Itamaracá. Eu conheci tudo, então desde muito Chegaram jovem. a conhecer ele pessoalmente? Conheci o Reginaldo. Onde? Foi aqui em Bragança? Foi em Bragança. Não foi o LP, né? Foi. Eu perdi esse. Fui até na residência dele, eu fui em Itamaracá, na residência dele não estava, na época, na ilha. Então, tem muita história. Tem muita história do Adriano. E aí, quando ele conheceu o Reginaldo Rossi, aí ele disse, vamos pro Reginaldo Rossi, vamos pra festa. Ele que fez a recepção do Reginaldo Rossi em Bragança. E aí o show foi lá no Balada Show, né? Não deu nenhuma palhinha, não cantou nenhuma música. Não, aí o Reginaldo Rossi tava bêbado pra variar. Muito bêbado. Aí Final do Balada Show. o Adriano vinha assim, com o Reginaldo Rossi, tipo segurança assim, do Reginaldo Rossi. E a gente, fala, primo, Adriano. Fala. Não, tipo assim, não fala comigo, eu tô com o Reginaldo Rossi aqui, não fala comigo. É ídolo de uma vida, né? Então quando ele veio, eu fiquei aqui, sentado aqui, ele estava aqui nos cristais, né? Ele não conseguia falar. Segundo informações, ele estava em Outeiro e Mosqueiro na noite anterior. Rochando a pilha. Com alguns políticos da cidade famosos, lá, né, do estado, na verdade. E lá eles encheram a cara depois de um show e ele já chegou aqui muito embriagado. Eu olhei, esse cara não vai conseguir cantar. Não vai. E ele autografou todos os meus CDs, também tem todos os CDs. Ele autografou, subiu sem falar nada. No palco, não foi. No palco, no começo foi legal. Aí ele pediu 2 garrafas de uísque. Vai ficar 2 garrafas de uísque. Bebeu lá em cima também. Ele bebeu aí eu pegava o tira-gosto que ele pediu também, enchia e levava pros meninos lá fora. Tá aqui, galera. Era a única hora que ele só falou com a gente quando ele não tava do lado do Reginaldo. Ele tava do lado do Reginaldo, aí ele bebeu, ele tava muito embriagado e bebeu uma garrafa de uísque toda. Eu falei, aquela ali vai sobrar. Eu já tinha até prometido, galera, vai vir um uísque aí. Que nada, meu amigo. Foi um uísque em 30 minutos que ele ficou no camarim e em 2 horas de show. Uma garrafa? Isso cowboy. Cowboy. Sem nada. Cowboy. Às vezes com Coca-Cola que ele gostava do... Enfim, né? Então tem uma questão muito afetiva por conta da minha família, né? Mas então, ele mandou bem, como foi? Eu não vi. Não, foi um show razoável. Foi bem passador. Muito embriagado. É que eu falei, Reginaldo, essa questão de show e bebida. Vocês que estão sempre presentes no palco, e principalmente em eventos como carnavais, já chegaram a subir ao palco já meio mamado, embriagado? Uma vez? Aqui o povo quer saber, né? Uma vez eu não fiz um show. Eu peguei meu carro, né? Um carro novo, aí tava todo empolgado, né? Vinícius, hoje é o dia do carro, eu vou comemorar. Eu falei, beleza, mas... Primeiro carro? Foi. Qual era o carro? Era o Honda City, preto. Aí o cara já começa por cima. O cara já começa... Meu primeiro carro foi um Gol, era 4 portas, mas não tinha ar. O cara já começa por cima. Só que detalhe, né? Nós estávamos num dia muito perigoso para os músicos de Bragança, que é o dia do Urubu Cheiroso, foi na segunda-feira de carnaval. Não só para Bragança, não só para os músicos, né? Para todo mundo. Tava aí o tecladista, que na época, nosso tecladista desse ano foi o Clebson, que é da banda Todos Nós, que é inclusive um dos fundadores. O Clebson estava com a gente, então eu falei, primo,
eu vou lhe reparar aqui. Eu falei, não, na hora, então vamos lá. Ele ficou mais bêbado que eu. Eu sei que eu cheguei no palco, eu não consegui nem ficar sentado. O Vinícius lembra disso. O Vinícius olhou pra minha cara, só falou assim pra mim: seu filho da puta. Fez um show sozinho com o técnico de som. Tem que fazer o show, disse, cancela, corta o microfone dele, vai sentar lá pra trás. Eu comecei a cantar pela música, né? Tudo que eu quero. Aí comecei a rir. Aí o Vinícius cortou o microfone. Além desse dia, teve um dia que vocês chegaram mamados, os dois mamados, mas vocês estavam dando conta de nada. Não, o Vinícius ele é bem profissional. Eu geralmente não bebo eu gosto de beber depois. Geralmente quando eu canto. Mas nunca chegou assim pra cantar já bacana. Já, algumas vezes já. Teve alguma vez mas eu não cheguei a dar vexame e tal, mas algumas vezes a gente já extrapolou, mas hoje, normalmente, tipo assim, a gente vem tomando essa experiência e tudo. Realmente hoje é um pouco mais difícil às vezes a situação está muito tá proibido a bebida alcoólica no palco. Os músicos do Danny Boy que vai assistir depois. O Danny Boy tenta esconder, mas não tem jeito. Danny Boy é o rei. Danny Boy de beber? A gente tem que botar segurança na porta, na beira do palco, pra bebida não chegar. Nunca mais controle dele é o sogro, eu acho. E qual foi assim a PT de vocês depois de uma festa? A pior coisa que já aconteceu assim depois de uma festa? Depois do show já teve bastante PT, assim. As brigas maiores foi quando nós organizamos as festas, né? Teve uma ocasião em que nós organizamos um evento, inclusive foi bem movimentado aqui em Bragança no Carnaval, que era o Bloco Tamo Junto, né? Que no Bloco Tamo Junto, a organização era do Pura Malícia, né? Então era o bloco focado no Pura Malícia. Então, nós organizamos a festa o dia todo, contratamos o grupo de segurança, que foi uma equipe de uma cidade próxima aqui. Eu sei que terminou o evento, mais de 15 ou 20 seguranças que ele ia dar na gente. Mas por quê? Porque o segurança fez uma tolice lá no meio do evento. Ele não conhecia uma autoridade do município. Sim. E destratou a autoridade empurrando no peito. Caramba. E aí ele não era daqui. Foi uma... Isso... Aí nós fomos chamar a atenção, eles não gostaram. Não gostaram. Aí todos queriam andar. É como se tivesse empurrado o peito do vereador, do vice-prefeito. Sempre a gente, quando trabalhou nas organizações dos eventos, realmente fazer evento é bem complicado. Não é fácil, né? Não é fácil. Fazer o evento, depois tem que prestar conta, um bar, enfim. E aí todo mundo vai embora, às vezes esse evento termina às 6, 7 da manhã. Aí fica eu e o Vinícius. Não, geralmente ficava sozinho, aí ele ia... Eu do Vinícius falei, cadê esse filho da... Já sumiu. Já sumia, ficava... Mas eu voltava. Mas em compensação, na hora de conferir o lucro da festa era assim, 2 para mim, 1 para ele. 3 para mim, 2 para ele. Ele não estava lá, igual o Luiz Gonzaga. Mais ou menos isso. Mas em relação à questão de intrigas, uma banda brigada, não, a gente não teve. Agora eu quero saber de sacanagem, depois da festa. Aquela putaria que rolava depois da festa, ir embora até de manhã, essa festa foi top. Acontecia, tô falando do passado, não é agora. Não, do passado. Essas emendadas sempre ocorrem. Onde era o off de vocês? Cara, assim, principalmente essa... Louro. A gente surgiu lá onde era o Tomarrone, né? A gente fazia essas festas. E o Nove Balões, o antigo Nove Balões, a gente também fazia essas festas. Geralmente as resenhas pós-Nove Balões eram as melhores. Eram as melhores. Você é muita criança, claro. Eram pesadas. Eram as melhores. Assim, lá de cima do palco dá pra ver, acho que de tudo. Vocês têm uma visão mais ampla, generalizada das coisas, né? De lá dá pra ver mulher traindo o marido traindo a mulher. É porrada. Dá pra ver essas coisas de lá ou não? Vocês estão tão ligados, tão elétricos lá. O pior não é a gente ver o marido traindo a mulher ou vice-versa. O pior é quando a mulher quer trair o marido com a gente, que tá em cima do palco. Aí o negócio fica difícil. Aí é PT. Mas a gente realmente de cima do palco. Então, qual foi a coisa mais impressionante que vocês já viram? Foi essa questão aí? Da mulher querendo pegar vocês na frente do marido? A gente de cima do palco, não foi nem com a gente, isso foi com o músico. Numa ocasião que aconteceu com o Joca, que já é falecido, tinha um casal bem apaixonado antes do show,
Começaram bem apaixonada e depois ela ficou de frente, aí o marido atracou, eu não lembro quem era, não conhecia os dois. E o Joca tocando aqui, né? Contrabaixo. E depois, vem aqui pra se defender, coitado. Aí, começaram... Aí ele começou como ele viu que a mulher começou a encarar ele, aí o Vinícius olhou e eu olhei também, falou, olha, Vinícius, tá encarando o Joca. Aí a gente ia lá perto do Joca, empurrava ele, fazia graça, aí ele começou a dançar, ele era sério. Ele se empolgou. Se empolgou, começou a dançar. E a gente mostrava ele ali te olhando, olha te olhando ali. Aí ele dançava e ria. Aí voou uma lata do tamanho dessa tiquira. Sério? Eu achando que a lata era do quadro, a gente para o show. Não, quando a gente foi ver, era o marido, o namorado, jogou a lata, pegou ela e saiu levando também. Aqui tu não fica mais. Não, pegou no baixo, no braço do baixo, instrumento. Para trás. Agora, o que a gente vê mais de interessante mesmo é o público, né? A reação do público. Sobre a questão dos memes, né? A gente encontra alguns memes sobre a questão da participação efetiva, né, do Pura Malícia. Às vezes querem até atribuir a alguma regalia, mas a gente pode falar, né, que desde 2008, quando o Pura Malícia surgiu, nós sempre tivemos a sorte ou a graça de sempre estar nos mesmos eventos que estamos hoje. Nós estávamos sempre no último dia do Garota a Juruteua, sempre nos dias especiais do Réveillon. A banda Pura Malícia nunca ficou fora, independente da gestão municipal que teve. Faz parte da história de Bragança. Aí hoje a gente vê os memes, a gente acha... Inclusive, tem uma questão, uma polêmica que foi esperando até depois do Carnaval, né? Que saiu até um meme com algumas coisas que aconteceram no Carnaval de Bragança, e um deles que falou que ninguém aguentava mais ouvir o Pura Malícia em Bragança. O que é que vocês acham? Como é que vocês reagem diante disso? Vocês sabiam disso? Sabia Sim, Como é que a gente sabe? Não, mas eu achava, eu já tava levando o meme para outra coisa. Sendo que era Pura Malícia vivendo em batidão, né? Olha, o que a gente interpreta é o seguinte, na rede social vale tudo, é bacana, é pra gente rir com... Você falou agora há pouco, é pra gente rir, se E as divertir. pessoas lá não tem filtro, né? Não tem filtro, Tudo, e o importante é lacrar, como se diz, né? É isso que vai pegar os likes e tornar popular a história. Só que a grande resposta que a gente tem sempre foi do público. Porque quem puxar pela memória aí o dia da apresentação do Pura Malícia do Carnaval vai lembrar que foi... a gente desceu dali com bastante... De alma lavada. de alma lavada. E o público nunca deixou de participar conosco. Nunca ouvi um vaia do Pura Malícia. Então a resposta sempre é muito grande. Por quê? Porque nós somos os melhores? Não. É porque nós conhecemos muito o povo de Bragança. E a gente sabe, prepara um repertório sempre com muito carinho para alcançar esse público. Já sabe que vai alcançar o público. Já conhece, então nós vamos na carência do público. Então, naquela noite, inclusive foi na noite da banda Magníficos, né? A resposta foi muito boa. Foi muito boa mesmo. Inclusive, de muitos elogios de autoridades no dia seguinte, que nós recebemos de amigos, de pessoas. Então, e desconhecidos também. Desconhecidos, né? Então a gente entende que a rede social vale a brincadeira, né? Vale a opinião, mas a resposta do público na prática sempre foi muito diferente. E assim, doutor, a gente sabe que geralmente, o que é que a gente tem? O santo tem aquela história do santo de casa não fazer milagre, isso é fato. O daqui faz. Não é nem isso. Mas, no geral, realmente, eu vou fazer um evento e vou trazer só bandas locais. Realmente, quando a gente vê no geral, não desmerecendo as bandas, muito pelo contrário. As bandas locais, e tanto que quando as bandas saem daqui, todas elas, se a gente for falar, Bragança é um celeiro musical muito grande, sempre foi. E continua sendo até hoje. Então, grandes nomes da música, cantores, músicos, quando saem daqui para fazer em outro lugar, sempre é sucesso. Sempre é sucesso. A gente vai em outros lugares e o cara fala, Bragança, essa banda é de Bragança. Porque tem esse nome. Mas quando a gente tem, e a gente entende também, porque são 15 anos, são 15 carnavais. São 15 anos, são 15 réveillons. É o que o Adriano falou. Independente de gestão, eu, até mais que o Adriano, sou envolvido um pouco mais na política e já tive situações de ser do contra daquela gestão. De ser totalmente do contra daquela gestão. Mas no carnaval, no melhor dia do carnaval, a banda que estava era o Pura Malícia. No melhor dia, na virada do Réveillon, meia-noite, a gente tocando para contar
o ano chegando, era o Pura Malícia que estava. Então algo tipo assim, eu não gosto desse cara, ele é oposição a mim, mas eu vou ter que chamar, porque, enfim. A organização, a gente sempre treinou muito pela organização. Tanto a organização de palco quanto a organização musical. A gente tem esse cuidado, né, de procurar A gente vender não faz o melhor um show produto. por fazer. E sobre esta relação aí do gostar ou não gostar, eu e o Vinícius, nós temos uma posição muito clara sobre isso, né? Nós entendemos que quando se coloca à disposição a figura pública, você está sujeito a ser elogiado ou criticado. Então, quando há crítica, É o que eu digo, nós absorvemos ela da melhor maneira possível. Inclusive, o senhor não vai ver Vinícius ou Adriano respondendo nenhuma crítica, por mais que o debate seja grande ali, até mesmo que invada a questão Eu levo pessoal, muito mas na esportiva, a gente. gente absorve muito na esportiva porque nós somos figuras públicas não só na música, mas também em outras atividades, das atividades E profissionais. aí, quando rola isso aí, às vezes a banda, algum outro músico, nós temos músicos novos na banda e eles chegam porque não estão acostumados com essa pressão. Pô, tá vendo? Já viu isso aqui? Olha só. Menino novo, né? Bragança tem quase 150 mil habitantes. Tá? Essa rede social aqui que foi postada, o canal, vamos dizer assim, tem 20 mil seguidores. Tem 10 reclamando. Eu vou me bater pelos 10 que estão reclamando. Eu sei da quantidade dos 20 mil seguidores. Aí tu vê lá a visualização, tem naquela imagem que postou que tem o Pura Malícia. Tem, vamos dizer... 5%. Não, visualizações, vamos dizer aqui, 5 mil visualizações, né? 10 reclamaram. Eu acho que a gente está no lucro. A gente está no lucro, é ruim. Aí quando esse número passar de 50% ou estiver muito perto disso, aí a gente começa a se preocupar. Aí a gente se preocupa. E a figura pública tem que estar pronta para crítica, assim como tem que estar pronta com os elogios. Não se vai descer com os elogios e não desanimar com as críticas. Uma das coisas muito importantes na carreira de vocês é que vocês vieram de baixo, começaram de uma maneira humilde e diferencial, não começaram junto, né? O Vinícius trocou a bola de sangue e trocou com pau e corda. E deu certo. Isso de Capelino foi daqui de Bragança. E o ritmo de Bragança também. O ritmo de vocês que é o pagode, diferencial. A gente sabe que o pagode não é um ritmo paraense, é um ritmo que nasceu nos morros, com descendentes de escravos do Jane, que ganhou o Brasil afora. Vocês já encontraram resistência dentro do nosso estado, que o ritmo todo é o melody, é o carimbó, é o shot, encontrando uma resistência por tocar pagode no estado do Pará? Com certeza. Isso daí é certo, né? Tem situações de show de pagode, a gente é muito calmo em relação à resposta, mas já teve dias já que eu me irritei em algumas situações. Mas a gente procura levantar nossa bandeira. Mas o Pura Malícia é adaptável, nós falamos assim, né? Durante a maior parte do ano, nós assumimos a nossa postura, especialmente em boates, em bares, nós assumimos a postura 100% pagode. Mas nós nos adaptamos. Por exemplo, no carnaval, nós não tocamos pagode. Carnaval, nós fazemos o elétrico, que nós chamamos, né? Então, vimos um tempo que o repertório era 90% axé, nós vimos essa realidade mudar no Brasil, hoje é 90% seringueira, ou pagode baiano, como chama. Piseiro, Aí, a adaptação é sempre. Então, mas muita gente vê, tá com forró aí, agora o Vinícius está escutando direto, toca com o Reginaldo, né? Mas ocorre, aí a gente sente o público. Então, geralmente leva-se um repertório, mas a gente sempre procura adaptar o público. Sempre agradar o público. Inclusive, eu fui agora na festa de uma autoridade muito importante no município de Bragança, no domingo. Abafa. E eu ficava andando por lá e ele me chamou assim, não tá perdido? Eu falei, não, tô só dando uma olhada aqui no público, ver o que é que tem que cantar. Aí eu olhou assim, tu estuda o público antes? Eu falei, claro. Então o Pura procura estudar o público, e às vezes a gente vai com um repertório muito bom, pronto pro pagode, e tem que fazer outros estilos. E aí o que acontece? Quando a gente faz isso, a gente já tem identificado. Você agrada superficialmente um momento, mas desagrada o público fiel do pagode. Então a gente esteve muito próximo de perder esse público fiel. Aí vira uma incógnita em algumas situações, né? Ou vai pela maioria ou vai na raiz. Aí a gente fica... Porque aquele cara que curte o brega, ele não vai ser pagodeiro. Então a gente sabe que tem aquela turma, a gente tem um público que a gente conhece muito, assim, que é fiel. Quase todo show aquela turma tá... Né? Como a gente canta,
puxa para o pagode um pouco mais romântico, um pouco Nós mais... não cantamos samba, né? É, a O gente estilo nunca- é pagode, pagode. Sorriso Maroto. E aí Belo, a gente Carrinho. geralmente, eu lembro quando a gente tocava no Atenas, na casa de show do Atenas, que era um público muito jovem. A maioria das vezes o público do Atenas era molecada mesmo, de 17, 18 anos, enfim, um público bem jovem. Quando era o Pura Malícia, a gente sentia diferença no público. Já era mais casal, E era um atraía- público mais velho, um público já na casa dos 30, de 25 para 30 anos. Que é esse E público que o público- curte mais um O pagode. público mais feminino, inclusive, era um público feminino muito grande. É, Outro estilo. E a gente via que a molecada que comumente frequentava o Atenas, no dia de Pura Malícia não frequentava. Dava casa cheia, mas dava casa cheia de um outro público, que é esse público que segue a O público gente. que cresceu, acompanhou vocês também. né? Sim. E aí quando a gente vai tocar num lugar, um exemplo, o nome da festa, roda, tipo, pagode do Pura, né? Roda de resenha do Pura Malícia. Roda do céu. O cara já tem que sair de casa, ou se ele vai para lá sabendo que vai ser pagode. Né? Então, tipo, a gente vai fazer uma roda de samba na orla, de samba, pagode, samba e pagode, que são da mesma vertente. O cara não pode chegar lá, toca um, Toca Raul. toca Raul até ainda vai, mas toca um melody. Não tem como. Na verdade, quando se fala, né, que nós não tocamos samba, tocamos pagode, né, como eu falei agora há pouco aqui, mas a verdade é que o pagode é uma vertente do samba, né? Tudo, Não há como negar. tudo é samba. Então é samba, de fato. Tem inclusive, um amigo que é fã de você, rapaz. Toca o cavaquinho, o Sal lá, contador da gestão da prefeitura, viu? Sim, Em Sal. cima da parede, tocando os vizinhos lá no cavaquinho, velho. Muito fã de você. Por falar nisso, a gente tá comentando sobre isso aqui, a gente não pode deixar também de falar de Bragança, que as pessoas consideram a Las Vegas do Salgado. Aqui tem boate, casa de show, barzinho. E uma das mais conhecidas que teve aqui foi o Boêmio, né? O Boêmio, inclusive, né, Jonas? Que um dos proprietários está aqui na mesa com a gente hoje, né? O famoso Boêmio, que é nosso amigo Adriano, inclusive. O que aconteceu com o Boêmio, Adriano? Acabou por quê? O que aconteceu? Foi muito repercutido em Bragança? O Boêmio, na ocasião, eu sou falando de profissão, né? Porque aqui a gente consegue, né? O pessoal diz que Bragança é terra boa, né? Consegue ser ter muitas atividades em uma única pessoa. Então, eu trabalhava com a música, também com Pura Malícia, mas fui professor durante muitos anos. Então, na época eu trabalhava fora do município, eu chegava aqui mais para o final de semana. Foi um dos motivos reais de ter parado, não teve nada a ver com a mulher. Isso aí é folclore do Vinícius. É sim. Então, naquela ocasião, eu trabalhava em praticamente toda a região do Salgado, dando aula a semana toda. E quando chegou no final da minha licença sem vencimento do município, que eu sou concursado no município, chegou e agora? Cheguei diante da decisão. Largo o município ou eu continuo dando aula, né? Isso aí foi em 2018 para 2019. Aí eu já ia largar o município, quando eu recebi um conselho aí que caiu do céu. Resolvi ficar no município e abandonei as aulas. Então, como eu abandonei as aulas, eu ia ter um período do dia livre. Foi quando eu falei, não, agora eu vou movimentar. A minha ideia mesmo real era movimentar mesmo a questão musical. A questão musical, não era nem somente a financeira, mas era de fato a questão mesmo de movimentação, assim como nós fizemos com o Caldeirão, ali atrás de 9 balões, que naquela época nós olhamos, foi Vinícius, nós abrimos a porta, vimos só um pé de taperebá lá atrás com uma vala grande, o Vinícius falou, é aqui. Aí eu disse pra ele, só tem uma vala aqui. Não, é aqui. Olha, tu tá vendo aí? Eu falei, não, tô vendo uma árvore aqui no meio. Que eu tô vendo palco, eu tô vendo tudo aqui. E assim foi, né? Nós fizemos a negociação com o Fernando e tal, na época. Fizemos aquela área de trás e foi um sucesso. Caldeirão pura, né? Foi um sucesso que nem a gente Caldeirão esperou, de como é que seria em 2010 em Bragança. Depois da gente decidir não ser uma banda estadual. Nós tivemos a oportunidade. Então falando, primo, não vamos ser a banda estadual, porque você faz o seu curso de veterinário e eu trabalho aqui no município também. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos trazer Belém para Bragança. Então, eu considero as primeiras festas alternativas, estilo Atenas, estilo Selavi, desse estilo... Música ao vivo, né? Música ao vivo, nesse estilo mesmo, mais moderno, onde se colocava o sertanejo no lugar do brega, o pagode no lugar da aparelhagem na época, né? Então, a gente se considera, né, os pioneiros aqui nessa questão. E o Boêmio, na época, foi isso. Foi para movimentar mesmo essa classe artística, era para ser um espaço cultural, movimentado. Só que aí eu me enganei, né? Porque eu achei que eu conseguiria resolver isso em um período.
Depois, quando eu comecei a dormir quase todo dia, 5 da manhã, acordar 8 para fazer atividade, já estava perdendo o meu horário da manhã do meu serviço, foi quando eu resolvi, eu entendi que não dava, né? Aí eu mudei a gerência e logo na sequência veio a pandemia. Que justificou até o fato, né, de eu ter escolhido a prefeitura, graças a Deus, porque se eu tivesse escolhido aula, ia parar toda a minha vida. Ia parar tudo. Aí foi isso. Então o Boêmio ficou em um momento que, inclusive, já algumas pessoas já querem reativar, já me pediram o nome. Eu falei, fiquem à vontade. E o Boêmio, apesar de era do Adriano, acho que o programa ele tocou poucas vezes, né? Tocou algumas vezes, mas era da cena cultural mesmo de Bragança. Acho que a turma, o cara chegava, era aquele palco aberto, né? Eu lembro que o Boêmio era o palco aberto. O cara chegava, posso tocar aí? O Adriano, pode tocar. Tocava, fica à vontade. No vídeo, o karaokê, surgiu alguns cantores de lá. Mas o Adriano tocou num ponto importante que talvez algumas pessoas não saibam dessa nossa cena estadual. Quando a gente grava um CD lá em 2010, 2009, nós gravamos um CD e aí chegou a hora da gente ir para Belém. Porque Belém é sempre... Quem faz pagode... As casas de lá, né? Botiquim. E aí, na época, as casas de Belém... Já tocaram eram muito, a cara né? do pagode. Tocaram muito Belém, não sei. Era o Açaí Biruta, que até hoje o pagode, os grandes nomes do pagode, Noston, I Love Pagode, Virtude, as bandas que tocam em Belém, hoje fazem no Açaí Biruta até hoje. Na época era o Botiquim, também numa cena muito forte. Tinha o Quaru, Taperebá, Periquito e Yellow, na época. Então eram... Arara Blue era um do lado do outro ali. E aí eles eram a cena do pagode estadual acontecia ali. E aí a gente surgiu, eu morando em Belém, fui atrás e tal, E aí sempre fui envolvido, conheci alguém da música, e aí a gente conseguiu entrar, né, com o CD. Naquela época era muito difícil, doutor, a gente gravar um CD. Hoje em dia, grava no celular, tu consegue fazer. Naquela época era muito difícil gravar um CD. E aí a gente conseguiu algum apoio, gravamos o CD e fomos bater de porta em porta em Belém. E aí conseguimos entrar nessas casas. E aí assim, graças a Deus, acabava o show, o cara dizia, bora fechar o mês. A gente entrava praticamente de graça. O cara, não, vamos tocar. As nossas condições eram poucas. O Vinícius, ele só estudava na época e o Vinícius tinha uma mágica. Ele convidava a gente para ir para Belém, eu chegava lá, primo, bora lá, ele saía para noite, né? O Vinícius saía com 10 reais, 15 reais no bolso, voltava com 30, 50, muito. A gente não entendia como é que era. Bebia. Então, mas estudante é assim. Então, o que nós tínhamos de posse era uma moto vermelha 125 que eu tinha. Inclusive, né, Vinícius? Carregava a banda inteira. No caso, eu ia pilotar a moto, o Vinícius ficava de costa aqui com a bateria na mão, levando. E nós conseguimos, na época, o apoio de um parceiro que falou, bora, vou com vocês. Aí eles conseguiam um tanto de gasolina que nem pagava, ia de boa. E a gente chegou naquele momento, né? Falou. Você me lembra de um show que houve no Açaí Biruta, que era a maior referência na época. E o pagode do PPP. O pagode do PPP. Quem tem mais de 30 anos... E na ocasião tava fechado, né? Tava fechado. De bobeira. Que era uma banda... Era a banda top da época. Vaguinho DB. Vaguinho DB, que era o cara, que era digamos que ele é um I Love Pagode de hoje. E o Pura Malícia. Quando anunciaram o Pura Malícia em Belém, se eu fosse na pódio em dia de festa no show nacional, parecia pódio de tanto conhecido. Bragança invadiu o Açaí Biruta. E eu me lembro que o Pura Malícia ia tocar no meio. Então, de bobeira abria, Pura Malícia fazia, aí o Vaguinho encerrava. E a banda estava muito redonda. O Joca, que era o baixista, destruía ali. Então, a gente chegou assim, no Remy Corinthians, né? Estava ali, pequeno, mas muito confiante no que poderia fazer. A gente estava muito confiante. E eu me lembro que os donos da casa ficaram bem no alto do camarote, ficavam de frente com a gente. Na passagem de som, o Joca fez logo umas execuções de contrabaixo que o pessoal do de bobeira falou, não, essa banda nós não vamos dar pra essa banda não. Eles que vão abrir pra gente. Aí a gente teve que iniciar o show, eles mudaram em cima da hora. Não, tranquilo, vamos lá. Naquele momento a gente aceitava tudo, né? Não tinha querer, vamos tocar lá no palco do fundo, no quartinho dos fundos, a gente vai, não tem problema. E nós fizemos um show memorável.
naquele dia que foi quando o dono da casa de show quis fechar logo. Mas para ocorrer aquilo ali, o Pura Malícia tinha que viver em Belém. Então A logística tinha que era muito abdicar. Eram 10 músicos na época, 10 músicos. Aí tu imagina. Mesmo em Belém também não tinha aquela remuneração. Não. Era abrir mão de um. Difícil também. Era abrir mão de um. Eu tinha um amigo muito especial, querido, que inclusive morou com o Vinícius, né? Namorou com o Vinícius? Namorou. Porque Bragança, né? Aí os bragantinos moram juntos para poder prestar a sua faculdade. Então os dois faziam veterinária. Pode falar o nome? Pode, Felipe Rosa. Felipe Rosa. Grande também. Aí o Felipe Cantor, Rosa. compositor, né? O Felipe Rosa estudava também a veterinária, assim como o Vinícius. E teve um momento em que ele teve que decidir. Ele é médico Ou eu veterinário fico- também. Veterinário. Ou eu fico com a música ou eu vou exercer a profissão de veterinário. E hoje ele está muito bem em Belém, né? Também, Uma qualquer música. Felipe Felipe Rosa, vem aqui na Tá aí, Felipe, vem. Convidado. O Vinícius que vai fazer aí. Vamos fazer a ponte com. Eu chamo Felipe de Manel, é um apelido nosso. Então pronto. Vem, Manel, Manel, vai, vai convidado. E era um desafio, né? Então nós chegamos ali naquele momento em que a vida olhou pra gente e falou: e aí? Vai viver de música? Eu tenho certeza, eu falo isso às vezes, quem E não tá foi- ouvindo, né? E não foi um show, né? A gente show, fez um final de semana nessas diversas Fez casas, depois voltamos, voltamos. outros finais de semana. Então, tinha tudo para dar certo. Só que financeiro da época e essa logística a gente não E o conseguiu. local mais distante assim que vocês cantaram? Se apresentaram. No estado, fora do estado, quando chegaram a cantar alguma vez? Não, fora do estado não. A banda, o Pura Malícia aparece a história do Elvis Presley, já ouviu? Nunca saiu dos Estados Unidos, sempre ficou ali. A gente às vezes fala que nós somos municipalizados, né? A Pura Malícia vive em Brasil, o Brasil. mais longe foi Belém ou cantar em outro local? Belém. Não saímos do Paraná, acho que é Marudá. Né? Fizemos Belém, Marudá, chegamos a fazer verão Marudá lá no aqueles eventos do SESI, SESC, que fazem Marudá, grandes eventos. Capitão Pô, Sourém, Capanema, Castanhal, Viseu. Augusto Viseu Corrêa, não. Viseu, nunca tocamos em Longe Viseu. demais, né? É tão Não, perto mas e tão longe. Viseu, A tão gente, perto e tão e o longe. pior é que a gente sempre quis tocar em Viseu. Surgiram alguns convites em Viseu, mas sempre também coincidia com a agenda em Bragança, acabou não dando certo. Mas assim, região nordeste do estado a gente já tocou. E o local mais estranho assim, que você já foi? O último entrevistado, O foi o local Fabrício mais Ferrari, estranho. ele disse que o local mais estranho dele foi um cemitério, que ele já cantou. Cara, o nesse local mais perfil, estranho foi Festa de aquele. criança, primo. Festa infantil. Festa infantil. Não, que a vai gente ter tem um monte. Com certeza, a gente fez já baile infantil, baile de carnaval infantil. Aí olhou olhei pra cara do Vinícius e falei, onde é que a gente vai cantar pra esses moleques? Cara, mas eu Aí acho. eu falei assim, Tava pagando bacana. não foi antes, Pagando não, bem a que gente mal foi, tem. a gente assumiu o compromisso. Nesse sempre tempo, gostou a de criança se ainda ouviu o desafiar. Toma da Xuxa ainda no aniversário. Era por aí, tomar a a gente chuva, pensou balão aí. mágico. Mas sabe qual foi a fórmula que nós utilizamos? Foi fazer o seguinte. Agora dá pra cantar TikTok. né? A ideia foi, bora dispensar, bora tentar provocar, extrair dos meninos aquele terror que todo professor tem, né? Do aluno danado, sapeca, que pula e que grita. Todo professor tem medo, né? Eu falei, a gente precisa pro nosso público desse garoto diabrado aí, que é pra gente poder entender que o moleque vai curtir. E foi maravilhoso. Uma experiência top, mas foi estranho, né? Porque o nosso público, nosso repertório geralmente era romântico, mas no carnaval se tornava axé. E era mais fácil também, porque naquele tempo as músicas eram menos apelativas, né? Dava pra fazer uma parada bacana. Diferente. Um lugar estranho que a gente tocou foi em Santa Maria. A gente tocou na zona rural de Santa Maria. Lembra disso? Sabe aquelas sedes de interior? Quem mora no interior, quem saca o interior, aquelas sedes de festa do interior. Só entra com a Só o peixeira. telhado mesmo. Aquelas aí. Lembra disso? A gente foi tocar lá no. Ah, tá! Aí, Não Sempre pode, gosta. de história não pode. Aí, quando a gente chegou assim, a gente vai tocar aqui, mas cachê tava muito bom, transporte legal, comida legal. Pagando bem que mal tem. Aí, vamos tocar aqui. Na terceira aqui mesmo. música, toca um brega aí! Pô, aí é porque assim, fazer pagode na zona rural mesmo, não tinha como. Aí a gente, aquele negócio de se reinventar. A Passamos gente pro sempre break. teve muito aí- isso, graças a Deus a gente sempre teve essa pegada aí de conseguir se reinventar, adaptar ao né? público.
Eu vi isso falando, tocando a zona. Eu falei, rapaz, será que ele foi tocar no cabaré? Vocês já pegaram, já receberam pedido assim inusitado, ou tocando no motel, no cabaré uma vez? Vou te contar logo uma história aqui. Pode pôr pra fora, pode pôr pra fora. Doutor, teve uma história aqui. Aí a gente tocou numa cidade, acho que foi Orense, se não me engano, num período bom, acho que foi de mês de julho e tal. Aí eu vi num carro na frente, terminou o evento, né? E eu fiquei com medo do motorista, porque a ideia, o acordo era, o motorista da van, tu dorme e a gente toca. E lá tinha uma barraca de chopp que foi liberada pra gente, que era a festa da Brahma Chopp. Motorista. Aí foi liberado, entendeu? Quer tomar vantagem. Tá a gente liberado, é de achou- vocês. Aí o motorista deixou de dormir, foi fazer o quê? A gente achou que o motorista estava dormindo. Vai dormir. Aí, quando a gente está cantando aqui, a gente vê lá, vê o motorista puxando o trenzinho lá embaixo, assim, né? Não, motorista. A gente só falava, vai dormir, porra. Isso aí, cara, e a gente já sabia que ele tava amanhecido do dia anterior. Vixe, mano, era o Danny Boy? Aí eu falei assim, primo, eu vou na frente, eu vou aqui no carro, no carro menor. E tu vai aí, não, deixa que eu vou. Eu vou na van. Eu vou na van mesmo, não tem problema não, beleza. Aí eu peguei e vim embora. Eu cheguei em Bragança por volta de umas 5h30 para as 6. Parei na frente da casa do Vinícius, que lá que ia parar o carro, né, a van. Das 6, das 7, da 8, da 9. A gente já começa a rezar, eu e os pais dele. Falei, meu Deus, só morreu. Virou o carro. Só pô, até Não agora. tem explicação. Aí já tava me preparando já para ir atrás da delegacia para ver se fazia a ponte. Quando eu vi, eles chegaram. Um mais bêbado que o outro. E eles entraram numa festa no meio do caminho. Fizeram o motorista... Não pode falar, viu? Não. É passado. Pode falar, não tem Já problema passou. Era uma zona, era uma zona. Não era rural. Mas a gente parou na Um zona. poteiro, pronto. Eu me arrependi tanto, meu Deus do céu. de ficar- Mas é assim, são as histórias. Agora, vocês não estão dando fome, o papo tá bom, Eu já tá tô nas bacana. últimas aqui já. Muito bom conhecer a história de vocês. Toda assim, eu sei que vocês têm uma relação muito grande de amizade também, né? E isso é muito bacana, é bonito vocês verem, vocês se olham aí, vocês contam as histórias. Tu lembra daquela, tu lembra daquela? Não. Os olhos mais vezes por a malícia do Adriano. Tu tá paquerando, né, mano? Já tá querendo Mas namorar tá no me carnaval. batendo uma fome, vocês conhecem o Tipiti? Claro. Bora provar um petisco lá Chama. que a dona Simone mandou pra gente? Bora ver o que a Melhor dona comida de Simone Bragança. mandou pra gente hoje. Rapaz! Mostra isso na olha frente o do negócio gordinho aqui. Os não vai- gordinhos, olha, ficou muito animado. Olha só esse prato. Dona Simone hoje arrebentou, arrasou. Olha, muito bacana. Ela é doce. Tu quer? Olha aqui o prato que a dona Simone mudou pra gente hoje lá do Tipiti. Rapaz, o negócio tá invocado, não sei nem falar isso aqui, não sei nem o É tão nome. bonito que dá um bota no hack. Isso é um camarão na crosta da tapioca. Olha aí, né? Quase não vai dar. O homem é Mete feito aí. de cozinheiro. Ele sabe, o camarão encrostado na tapioca. Na tapioca. Então, vocês são os nossos convidados, vocês vão ser os primeiros a experimentar, então, esse petisco do Tipiti. Podem ficar à vontade. Sei que é do Tipiti, já sei que é bom, tá? Sabe que é bom, né? Vou lá jantar. E a apresentação do prato é bonita, olha aí. Mas o gordinho vai ficar muito animado com ele. Ó, mano, ó. Bora ver aqui, deixa eu ver. Ótimo Quero camarão. provar o creme também aqui, o molho. Top, top. Top, né? Vou meter aqui, ó. Tem até a cumbuquinha aqui nos Jonas. Muito bom, ó. Muito gostoso. Rapaz. Teve um que fugiu do prato. Era pra ser petisco, virou jantar, né? Todo mundo endoidou aqui pelo camarão. Olha, venha conhecer. Você que não conhece, experimente a comida do Tipiti. Melhor restaurante de comida típica aqui de Bragança. Vai lá com a dona Simone, vai com o Tipiti. Você pode ver aqui o número e o Instagram também lá do Tipiti. E os nossos seguidores, os que acompanham aqui o nosso canal do Nacumbuca, tem 10% de desconto. Podem cobrar lá da dona Simone, qualquer coisa, venham atrás de mim. Tipiti Restaurante, venha conhecer. Bem, meninos, nossa conversa tá muito legal, muito bacana. Como eu disse, muito bom conhecer essas histórias de vocês, né? Agora eu queria fazer um bate-volta com vocês pra gente encerrar a nossa conversa. Já tem acho que mais de uma hora de conversa, né? O papo dá tem mais papo aí pra mais tempo. Mas enfim, vamos fazer um bate-volta aqui. Vou fazer com os dois, eu quero a resposta dos dois. Deixa eu engolir Tá? primeiro. Eu quero a resposta dos dois. Bem, Adriano e Vinícius. O medo
Adriano. Morrer. Vinícius. Eu tenho uma filha linda. Perder meu filho. Um sonho. Adriano. Bora, rapaz. Vai de volta. Vai virar secretário de cultura. O sonho, Adriano. O sonho, Vinícius. Esse eu já realizei. Um sonho. Acho que crescer sempre mais, evoluir. Adriano, uma fortaleza. Minha mãe. Vinícius. Minha mãe. Não vale copiar do outro, viu? Adriano, um amor. Música. Eu não vou copiar, né? Vinícius. O músico. Não, acho que eu sei que é um bate-volta, mas se for um amor de sentimento, realmente a música ela É um amor. é um amor, mas eu sou Pode meu grande amor. Pode ser homem, pode ser Meu mulher. grande pode amor ser é meu moço. filho. E o meu pai, que Deus o tenha. Deus o tenha. Um lugar onde você queria estar amanhã. Eu orei. Uma cidade, um lugar que relembra, que tem um bom sentimento. Do túmulo do Reginaldo Rossi, lá em Recife. Olha, um lugar. Mas lá dentro. Cara, eu queria estar em Ajuruteu. Opa, coisa Ajuruteu. boa. Amanhã é sábado, dá pra estar. A gente conversou Não é isso aqui difícil. antes de entrar. Não é difícil. Não é, não. Adriano, um bordão bem paraense. Eu, Ou bem bragantino. rapaz, um bordão. Ah, você tá assumindo as coisas, deixando você nervoso, né? Eu Tu não é paraense, não, pô? De rocha. De rocha, O que eu Vinícius. gosto muito é tô muito mole. Tá mole É, mesmo. Deus a ver. Uma avaliação dessa noite. Avaliação? Uma noite especial. Né? Acho que a gente deixa aqui um documento para outras gerações e para as nossas gerações também, que são a nossa sequência, que são os nossos filhos, para mim é legado. Uma noite alegre, descontraída. Realmente de experiência muito boa. Que foi muito bom receber vocês também aqui no Nacumbuca. Esse foi o Nacumbuca com pura malícia, meu amigo Adriano, meu amigo Vinícius. Muito obrigado por atender o nosso pedido. Obrigado, querido. Muito obrigado, foi top demais. Obrigado, Nos acompanhe, nos siga, Muito compartilhe. Esse foi o Nacumbuca com pura malícia. Grande abraço, pessoal!